Bem-vinda ao Amiga Terapia Podcast. Eu sou a Carol. E eu sou a Tal. Estamos aqui em mais um episódio de 2024, nosso segundo do ano, e estamos super bem acompanhados com um casal muito especial que talvez vocês já conheçam, provavelmente já ouviram falar deles, mas antes de apresentá-los, queria lembrar vocês que agora em janeiro estamos apoiando o EMOSC, então é um mês que eles têm uma baixa e eles precisam muito da colaboração de toda a população. Então, se você é maior de idade e tem a possibilidade de fazer a sua doação de sangue, vá até a Rua Joinville, procure o EMOSC e apoie essa causa, ajude a salvar vidas. É só uma correção, o EMOSC fica na Teodoro Routro, que é a rua do lado ali da Joinville. Se você puder, né, fazer seu agendamento, é bem importante essa campanha, né, pra gente ajudar a salvar vidas. Muitas pessoas precisam de doação de sangue, então nos apoie nisso. E também não deixe de curtir o nosso vídeo, né, de se inscrever no nosso canal, de seguir a gente lá no Instagram também, né, Carol? A gente tem muito conteúdo legal aí, episódio toda semana, então acompanhe a gente que vale a pena. E vamos apresentar então esse casal? Vamos! Bom, os nossos convidados de hoje, eles são responsáveis pelo Blumencast, que acho que é o maior podcast que a gente tem aqui na cidade. Tem muito conteúdo, tem dicas, tem gastronomia, tem entrevistas com pessoas públicas e não públicas, tem, muita informação histórica de Blumenau, tem muita coisa legal, assim, vale super a pena. Então, a gente está muito feliz de receber eles. Sejam bem-vindos, Joyce e André. Obrigada. Obrigado. Adorei essa descrição e eu já vou agendar para o André doar sangue também. Olha só, muito bom. Eu achei muito legal, parabéns para vocês apoiarem, né, essa causa esse mês, que é muito importante. E eu também me lembrei, né, de que eu sou doador já desde os meus 18 anos, hoje eu tô, né, com 32. Já fiz mais de 30 doações e fico muito orgulhoso por isso, né? Inclusive hoje a gente estava exatamente falando sobre isso, né? Precisa agendar a doação de sangue. Já está no tempo, né? Já está no tempo. E realmente salva pelo menos 4 vidas uma doação de sangue, né? E também é importante aí já fazer o adendo de também quem puder ser doador de medula óssea. Eu ia falar disso agora. Né? Porque eu também, né, sou doador, nunca fui chamado, mas estamos lá, né, à disposição quando precisarmos também para salvar uma vida, que é muito importante. Eu tô esperando a minha vez também para ser doadora de medula, não fui chamada ainda também, já me inscrevi já tem alguns anos. E tem um porém, né, um adendo muito importante aqui. A minha mãe passou por um transplante de medula recentemente. Eu estive com ela, fiquei internada com ela uns 17 dias em Florianópolis, lá no Celso Ramos. Entendi ainda mais a importância, né? Já estava inscrita anos antes disso, sem fazer ideia de que minha mãe um dia ia precisar, né? No caso dela não foi um doador, né? Foi a própria medula dela mesmo, é o transplante autólogo que eles dizem. Mas é muito importante mesmo, assim. Tive contato com doadores lá, né? Tive contato com pessoas que vieram de outros estados para doar medula para alguém que nem conhece, né? Nunca viu na vida. Gente, assim, é incrível poder ver isso de perto e entender a real necessidade. A gente, inclusive, já falou sobre trazer alguém aqui para falar disso aqui no podcast, né? Porque muita gente... É falta de informação, né? Muita gente não se inscreve porque acha que dói, não sabe como funciona. O procedimento é bem simples, né? É muita muito gente acha que é da medula espinhal, né? Tem gente que acha que vai tirar da minha coluna e não, é aqui do fêmur, né? Então, não é um procedimento cirúrgico. As pessoas acham que é cirúrgico, né? Hoje em dia, a medula já é retirada do sangue, né? Coloca catéter e tira como sangue normal, né? Então, tem um medicamento que é colocado para ela ir para corrente sanguínea e aí tira ele do sangue e passa por uma máquina tipo de hemodiálise, né? Para fazer a limpeza, a retirada da medula. Eu não sou especialista, né? Não vou saber dizer com as palavras corretas, assim, mas é muito mais simples do que as pessoas imaginam, até por isso que eu gostaria de trazer aqui um médico, né? Inclusive, se você está nos ouvindo, conhece alguém que é especialista nessa área, indica pra gente. Ou trabalha no EMOSC, né? Ou trabalha no EMOSC também, né? Porque é muito importante. Salva vidas, realmente, né? Em muitos casos, o transplante de medula é a única possibilidade de vida dessa pessoa, né? E se a pessoa não se sensibiliza com a questão de salvar vidas, ela pode se sensibilizar com a questão econômica, porque ganha desconto em várias entradas, na entrada de teatro, cinema, enfim. Alguns shows também, né? Tem uma lei que prevê isso, né? Então, é também bacana por isso, só né? vantagens. Só vantagens. Que legal. Já estamos encontrando várias coisas em comum aqui. A gente tem muita coisa para perguntar para vocês. Já gostamos. Nós somos um público curioso. Tamo junto, também somos.
A ideia hoje é vocês saírem um pouco do conforto, né? Em vez de entrevistar, né, alguém, a gente já estava conversando aqui que a Joyce já ficou um pouco mais tímida de estar ali entrevistando. Hoje vocês serão entrevistados. Opa, que mal, uma grande honra e também, né, mais uma vez agradecer aqui pelo convite de vocês, pelo carinho. A gente se sente muito honrado, assim. A gente conversou um pouquinho no off ali, né? Já dá pra ver que o brilho no olhar de vocês. Isso é o brilho que a gente tem também quando a gente grava, né, o nosso podcast. E é bem bacana saber que Blumenau tem outros podcasts, né? Cada um na sua vertente, naquilo que vocês se predisporam a fazer, né? A gente tá bem feliz, assim, de poder contribuir um pouquinho aí com a nossa história. E ainda no bate-papo no off, a gente percebeu também uma certa semelhança no começo da história, porque a gente também, né, teve a ideia e aí daqui a pouco já estava botando foi em prática, rápido, foi algo rápido, então tem muita semelhança aí. Até isso que a gente queria começar por aí. Imagino que vocês já devam ter respondido essas perguntas várias vezes, mas a gente queria saber, primeiro, o que vocês faziam antes e que momento que veio essa ideia, de onde que surgiu, como que começou o podcast? Eu vou contar o que eu fazia, depois tu conta o que tu fazia e já emenda a história do podcast. A gente junta, assim. A gente junta, Eu sou formada em sistemas de informação. Vocês trabalharam na Philips, eu já tive propostas para trabalhar lá também, mas não cheguei. Na Philips eu não cheguei a trabalhar, mas trabalhei em várias empresas de TI aqui da região. A última empresa que eu trabalhei foi a Ailos. Eu era gerente de projetos, agilista lá dentro. Depois comecei a trabalhar com análise de negócios. E a partir dali, ali foi meu último emprego, na verdade, né? E dali eu fui desligada. A gente teve uma empresa de camisetas, eu e o André, foi o nosso primeiro empreendimento, né? Nossa vida de empreender começou ali. E aí eu tive uma fase que eu tive 3 empregos, que era a Ailos, que era a Modo Avião, que era a nossa empresa de camisetas, e o podcast, que foi ideia do André, que daí a gente tocava os 3 em paralelo. Então, eu fazia isso. E aí, o André? Bom, eu já trabalhei na área de cobrança, logo lá no início, né, da minha vida profissional, mas me identifiquei sempre na área comercial, né? Então, trabalhei na Guia Fácil, que na época ainda era lista telefônica, né? Site de busca e tudo mais. Foi muito interessante. E aí, lá eu também acabei me identificando e tendo a oportunidade de virar gestor da minha área, né? Então, virei coordenador de vendas. Com isso... bem na época ali do início, né, do LinkedIn, aí a Sênior me encontrou e aí me chamou, né, para trabalhar para ser coordenador de pré-vendas lá na Sênior, aí é onde a gente se conheceu, né? Foi uma intersecção muito de coincidência, assim, porque a Joyce estava saindo, aí pediram para ela ficar uma semana a mais para dar o treinamento na minha área e eu era para começar uma semana depois e pediram para eu começar uma semana antes. Então, foi na semana depois dela e uma semana antes que eu entrei que a gente se conheceu, porque ela deu... Era só para vocês se conhecerem. Exatamente, a gente fala isso, assim. Depois da Sênior, eu fui trabalhar como gerente comercial da Silmac, que é uma empresa de equipamentos têxteis, né? Fiquei 1 ano e meio lá e aí eu fui desligado. E aí foi onde a gente teve a ideia, eu estava ali próximo dos 30 anos e eu pensei... se tiver que empreender, que seja nessa virada aqui, né? Para os 30 e tal. Mas essa história, só abrindo um parênteses, foi engraçada porque no dia que ele foi desligado, foi próximo do almoço, ele me ligou para contar, né? Ele foi para casa, eu fui para casa também trabalhar online naquele dia. E ele estava muito triste, muito chateado. Eu nunca tinha sido desligado, sempre eu pedia a conta, né? E aí ele, almoçou, vou tirar uma sonequinha, só para, né? Já que, né, não tem o que fazer agora, acordou com milhões de ideias. Aí que veio já com, se tiver que empreender, vai ser agora, já era outra pessoa acordando. Nada como, não é nem uma boa noite de sono, uma boa tarde de soneca. Uma horinha ali já veio com essa ideia. É pra frente, né? Eu sempre fui eu costumo falar, né, na nossa relação aqui com a Joyce, que eu sou um rolo compressor mesmo, né? Eu só vou pra frente, o meu negócio é pra frente, vamos. Se tiver que vir com um facão pra abrir a trilha, a gente vai abrir. Eu sou muito dessa, né, de pensar dessa forma, assim. E aí a gente, né, abriu a nossa marca de camisetas que a primeira ideia dele era vender roupa feminina no porta-mala do carro. Porque eu via que dava, né? Eu via muita gente fazendo, né? Assim, não, tu não vai ter paciência pra isso. Foi em que ano isso que tu começou a empreender? 2019. Foi um ano antes. 2019, 2019. A pandemia foi 2020, né? Isso foi um ano antes ali. Isso foi mais ou menos por, talvez, agosto...
Setembro, talvez por aí. Foi mais pro final do ano. A gente fez bastante, tipo, feirinha, né, que tem aqui em Blumenau. A gente foi para outras cidades. A gente vendia numa caixinha super personalizada, assim. A gente fazia detalhes. Hoje, os detalhes que as pessoas percebem, assim, que tem no Blumencast, né? A gente tinha ali já, sabe? Porque eu acho que é isso, né? A gente sempre imprime a nossa personalidade no nosso negócio, né? Não era só comprar camiseta, era uma experiência. A gente fazia daí por coleções inicialmente, só por coleções, e aí a gente viu o nicho de camisetas personalizadas em pouca quantidade. A gente começou, aí na pandemia isso também ajudou muito, né? Porque daí as feirinhas pararam, a gente só vendia pela internet mesmo. E aí fazia essas personalizadas que grupos, né, de igreja, de amigos, aniversários, as pessoas queriam, e a gente foi trabalhando com isso, em paralelo eu trabalhando com a Ailos. E aí na pandemia, né, aquilo que aconteceu com basicamente 99% das pessoas, né, ficaram dentro de casa, aí só pedia iFood, comia, daí Engordava. a gente engordou uns quilinhos, daí é onde eu comecei a ouvir podcast fitness. Eu já ouvia, né? Foi bem ali no início da pandemia, a explosão do Flow, do Inteligência Limitada, né? A gente acompanha bastante, para mim são grandes referências, né, do podcast. E aí, só que eu comecei a ouvir o Aronescast, que o Gabriel Aronês é de Guaramirim, mas ele é nacional, ele é um influenciador, né, do segmento fitness nacional. E aí eu comecei a meio que mandar pauta, contribuir, assim, 10 coisas que você não sabia sobre, né, o Leandro Twin, que era um outro parceiro dele ali e tal. E aí eu pensei, chegou uma noite assim que eu falei, cara, por que se eu tô mandando para eles, por que eu não faço meu próprio podcast, né? E chegou uma noite, literalmente, ele levantou para esquentar o jantar dele, preparou as coisas para botar no micro-ondas e disse isso. Mas por que eu não faço meu podcast? E aí eu perdi a fome, deixei a comida de lado e comecei a pesquisar se já tinha, né, podcast em Blumenau. Não tinha encontrado, até tinha, mas eu acabei não encontrando. E talvez se eu tivesse encontrado eu teria sido desmotivado, né? Daí não teria começado. Daí, enfim, daí fui pra frente, eu pensei, eu quero uma coisa então que tenha a ver com Blumenau, porque eu tô fora do eixo Rio-São Paulo, então eu não vou conseguir trazer os famosos e tudo mais. Mas que tal então entrevistar, né, os famosos e talvez não famosos, mas pessoas relevantes, né, da minha cidade, né? E aí foi onde surgiu o Blumencast, né? E foi realmente assim, foi no domingo, vocês falaram em 30 dias, né? Eu tive a ideia no domingo, na quarta-feira a gente estava gravando o primeiro episódio. Gente, mas aí você já tinha equipamento? Você já sabia como gravar a edição? Sabe o rolo compressor? É assim que funciona, entendeu? Ele passa também atropelando. Na prática. A gente foi só na van comprar uma cortina diferente, porque a nossa da nossa sala lá na casa era muito simples. A gente comprou uma cortina, uns copinhos de uísque, porque era comum, né? As pessoas botarem um barzinho na mesa naquela época. E uma toalha pra mesa. Sim, e aí a gente começou sem microfone, a gente botou o celular no meio da mesa, no gravador do iPhone. Olha. E aí a gente tinha uma câmera semi-profissional por causa da marca de camisetas, que a gente batia foto, né, pra fazer catálogo. E um iPhone também. Tipo, o meu ficava aqui gravando e o da Joyce ficava no tripé filmando. Então a gente filmava com 2 câmeras e o áudio vinha do gravador Aí depois eu sincronizava tudo pelo editor de vídeo e assim começou. Tá até lá hoje. Assistia tudo de novo, porque a gente não fazia cortes ainda no momento da gravação. A gente gravava tudo em off, no caso, né? Descarregava tudo no computador, sincava e aí tinha que ficar assistindo pra, tipo, mudança de câmera, né? Hoje em dia a gente, obviamente, né, tem um sistema, né, que a Joyce que opera, né, vai trocando na hora ali, e aí depois o arquivo já sai prontinho, né? Só daí a gente faz ali a sincronização do áudio, né? Esses episódios estão lá, salvos no nosso canal. Isso que é o mais legal, né? Primeiros, ver, né? Assistir, ver a evolução. São 3 anos, legal, a gente fez dia 15 de dezembro, 3 anos. Um dia depois do meu aniversário. Bastante coisa. Vocês comentaram que já deu mais de 200 episódios, né? Mais de 200, E aí, que momento que vocês começaram a ver que tava fluindo, assim? Que aí vocês deixaram as camisetas pra trás e focaram só no podcast? Teve, acho que talvez uns 15 episódios e o primeiro patrocinador do Blumencast encontrou a gente. Ele viu os episódios no YouTube e ele disse, eu quero patrocinar vocês, venham aqui, vamos conversar. Que foi a CRC Imóveis, né? Então, eles chamaram a gente pra conversar, a gente foi lá, a gente nem sabia... Media Kit. Não tinha nada pronto, nada. A gente não imaginava que ia ser já, né? O que a gente ia fazer, como que a gente ia fazer.
Então, a gente fechou ali um valor e percebeu que daria, né, para começar a rentabilizar esse nosso negócio. E aí foram surgindo outras empresas, né, menores assim, mas foram surgindo outras empresas interessadas por verem a CRC. E a nossa carga de trabalho foi ficando cada vez maior. Então, a gente foi começando a analisar que não daria para a gente ter com qualidade 3 frentes. E também as camisetas, elas não dependiam da gente unicamente, né? Nós éramos a ponta entre cliente e uma gama de fornecedores. A gente só fazia logística, né? Só. A gente era o hub, né? A gente era o hub. A gente teve pedidos de 1000 camisetas, assim. Nossa. Era uma coisa que era nós dois, assim, para fazer para cima e para baixo com um carro normal de passeio. Era loucura, assim. Mas a gente ia tratando e foi percebendo que era difícil a gente entregar a qualidade que a gente queria, sendo que as etapas de produção também não dependiam da gente. E por ser empreendedor pequeno, considerando grandes marcas, né, que também trabalhavam com esses fornecedores, a gente ficava no fim da fila. Então, olhando esse cenário, a gente pensou, alguma coisa vai ter que ficar, e o que vai ficar, então, vai ser a empresa de camiseta, que não depende unicamente da gente, vamos deixar de lado. E vamos focar aqui no Blumencast, ele focando então no Blumencast no horário comercial, eu focando na Ailus. Finalizava a Ailus, eu ia com ele para focar no Blumencast. A gente trabalhou muito tempo, até as 10 da noite, 11 da noite. Não tinha sábado e domingo, não tinha tem, feriado. né? Ainda não tem, Talvez esse ano, né? Talvez esse ano. E assim que a gente optou então por deixar, tínhamos alguns pedidos ainda em produção, finalizamos eles e aí fechamos a empresa, fechamos a Modo Avião para poder focar nos dois, né? E aí, com isso tudo foi acontecendo e a gente percebeu, a gente vê muito Shark Tank, né? Via muito, né? Hoje em dia a gente não vê mais tanto. Mas a gente sempre ouvia a questão do foco, né? Sim. E aí, nessa época que eu estava na Ailus e o André no Blumencast, a gente tinha patrocinadores, a gente tinha pessoas interessadas, mas não era algo que daria ainda para os dois viverem disso. A gente tinha um plano de eu sair da Ailus, era até para ser... Foi ano passado? No retrasado. Retrasado, né? 22, né? Era para ser no final de 2022, que eu iria pedir desligamento, mas eles me desligaram antes. Então, em junho de 2022, eu fui demitida. E isso ali foi uma virada de chave, porque daí foi nós dois focando 100% no Blumencast, e isso virou de uma forma, assim, inexplicável, sabe? E aí, sim, vieram muito mais patrocinadores, vieram muitas parcerias que a gente fez reforma lá na casa do Fidelis, né? A gente fez muita parceria, divulgou muita empresa ali, né? Foi conhecendo muita gente, e com isso o Blumencast foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. E ano passado foi o ano, assim, que realmente foi, né? Cresceu, assim. A gente começou o ano com 13 mil seguidores e terminamos com 75 mil. Nossa Senhora! Esse ano, se a gente, né, pudesse dar um nome, um adjetivo para cada ano passado foi o ano do crescimento mesmo, né? Foi engraçado porque a gente é tão conectado e a gente... assim, tem tanta fé e acredita, né, que vai dar certo, que lá no início a gente profetizava, né? A gente dizia assim, o Blumencast é um foguete que está encaixado na plataforma. Agora ele vai ser lançado. E isso foi em março, acho que eu falei isso, né? Num podcast. Em janeiro. Ah, tu falou publicamente, eu achei legal que a gente, né, gravou isso. E aí, realmente, né, o ano todo, assim, vários conteúdos viralizaram. Muitas marcas chamaram a gente, vários comércios, né, daqui da cidade. Assim, a gente começou a entender melhor como é que funciona a plataforma, o algoritmo. A gente criou mais engajamento, o público, né, passou a conhecer mais a gente. Enfim, foi... O próprio podcast, né? Ele, no YouTube, ele também as pessoas passaram a conhecer mais, passaram a se interessar mais. A gente recebe muito comentário, nossa, eu não sabia da história daquela pessoa, hoje eu vejo ela de outra forma. Então, tudo foi, assim, se propagando mais. E a gente tinha a meta, né, no começo do ano de chegar em 30 mil seguidores, e no final do ano passado, tanto que a gente... Mais que dobrou. Mais que dobrou a meta. E é curioso como isso vem, é um reflexo da dedicação de vocês, né? A Joyce comentou ali, depois que eu estive, né, nós dois estávamos 100% nisso, as coisas caminharam, né? Foram pra frente, realmente...
progrediram muito. Então, a dedicação de vocês, sem dúvida, é o que é legal mostrar isso para as pessoas, falar isso para as pessoas que estão nos ouvindo, né? O quanto é importante a nossa dedicação naquilo que a gente está fazendo para que as coisas funcionem. Porque, às vezes, a gente tem esse hábito, assim, de, não vou me dedicar tanto, não tô dando tudo que eu poderia, né, colocar de esforço naquela atividade. E vocês são a prova de que o esforço de vocês fez crescer, né? Muita gente, assim, fica realmente abismada, assim, porque não acreditavam que um conteúdo local... Porque quando a gente fala de internet, as pessoas falam assim, eu quero explodir nacional e tudo mais, quero ser um grande influenciadora e tal, ou um grande youtuber, né? E a gente conseguiu provar que é possível você criar conteúdos para a internet de maneira local e ganhar dinheiro para isso, né? Tanto é que a gente acabou de comprar o nosso apartamento. Então, realmente, assim, é possível, né, você faturar legal, fazendo um trabalho, obviamente, né, bem consolidado, assim, né? Então, a gente, como eu falei, a gente não trabalhou... A gente trabalhou, né, sábado, domingo, enfim, não tinha, assim. E a gente percebeu que também... esse ano, como o ano passado tinha o nome crescimento, esse ano eu estou falando que é o ano do desfrutar. Porque a gente trabalhou muito, teve algumas situações até de saúde, assim, né? Teve um quase burnout meu, da assim. Joyce, assim, sabe? Porque realmente a gente se dedicou demais, assim, né? Não, tem que entregar. A gente nunca falhou prazo com nenhum cliente. A qualidade do nosso conteúdo, assim, é um conteúdo bacana, sabe? A gente tenta o tempo todo estar se lapidando, se esmerando, né? Para sempre entregar o melhor. E aí, esse ano, a gente já fez um pouco para preservar a saúde. A gente já se mudou, então, né, mais perto do centro. Então, a gente já tem um pouco mais de qualidade de vida, né? Evita tanto deslocamento. A gente limitou a quantidade de gravações externas, porque antes era tipo assim, não, pode vir, quanto mais melhor, né? E aí, a gente sentiu um pouco esse baque, assim. Então, agora não, agora a gente tem um limite. Se a pessoa quiser fazer e a gente tiver fechado aquele mês, para o próximo mês a gente consegue conversar, né? Tiraram um pouco o pé do acelerador. Isso, assim, exatamente. Hoje a gente... Porque, assim, eu acho que ela é necessário um momento, né? Tem muita gente até que fala, alguns gurus, alguns coaches, assim, né? Suma da internet, suma da sua família, dos seus amigos por um ano. E depois veja onde você vai estar, né? Porque essa virada, ela vai mudar a tua vida toda, né? E realmente aconteceu com a gente. Não que a gente saiu da internet, pelo contrário, a gente mergulhou na internet. Mas realmente, assim, a gente, né, teve... às vezes não tantos momentos com a família, a gente não teve tantos momentos, né? A gente teve um distanciamento com alguns amigos, né? Mas foi importante, foi interessante, e eles perceberam, porque como então né, a internet, eles estavam acompanhando a gente, eles percebiam que não foi por mal, foi realmente em busca do nosso sonho, né? O motivo estava ali claro. Né? Exatamente, para todo mundo ver, né? Tava nos stories lá. Quando vocês começaram o podcast, já era a ideia monetizar e no futuro isso virar um negócio que vocês pudessem viver daquilo? Com certeza. Quando começou, já era a ideia, sim. Aí a gente teve mais força ainda quando a gente decidiu não ter mais a marca de camisetas, né? Aí a gente decidiu focar bastante e foram várias etapas, assim, vários acontecimentos, né? Por exemplo, depois da saída da Joyce também. E uma coisa legal é que é importante não só o foco, mas que... Por exemplo, se você é um casal, que cada um saiba o seu valor, que cada um saiba com que pode agregar no negócio, né? Então, assim, eu sou mais comunicativo, né? Sou mais despojado, sou mais informal, gosto, assim, das coisas no... como é que a gente fala, assim, que não tem roteiro, né? Do improviso, né? Improviso. A Joyce, ela já é mais planejada, ela já é mais, assim, né? Do certinho, da organização. Do método, do processo. E aí... Eu fico com essa parte de organização da nossa agenda toda, de todos os trabalhos, o financeiro, tudo que envolve organização é comigo. E ele fica com a parte criativa e com essa parte de comunicação. Tanto que os nossos podcasts não têm pauta. Ele vai... Ele às vezes nem
ele não pergunta, ele não faz uma pesquisa sobre a pessoa que vai. Ele vai conversando tudo na hora e muita coisa da cabeça dele que eu nem sei onde que estava guardado aqui. Isso tem que ser bom. A gente sempre faz pauta, porque vai que a gente esquece, não consegue perguntar alguma coisa. Eu seria assim. Vai que o convidado não é tão comunicativo, e aí ele só responde sim, não, e mais ou menos para essas perguntas, e a pessoa... E aí precisa ter outra pergunta. Exatamente. A gente manda a pauta para o convidado antes, a gente não fez isso com vocês, porque a gente achou que não precisava. Mas a gente costuma mandar a pauta para o convidado antes, mas a gente sempre fala, olha, isso daqui não é para você ir com a resposta decorada, né? Porque é para ser uma conversa muito leve, muito tranquila, muito que pareça uma coisa do improviso, né? Mas que a gente tem um mínimo de organização ali pra gente saber o que a gente vai fazer na hora, né? Porque eu acho que eu estou mais pra Joyce do que pra André. Eu sou essa pessoa que gosta de ter o controle ali, né? Sim, de que aquilo organizadinho, de que aquilo não certinho. vai fugir do esperado, assim. Exatamente. Hoje ainda a gente foi gravar para um cliente nosso. A gente fez uma conversa de alinhamento, meia hora ali conversando, entendendo um novo produto. E aí, vamos gravar. Ele pega o celular, ele abre, ele começa a falar os stories e o pessoal fica assim... Pô, como é que tu faz isso? Simples assim, né? Como é que tu consegue Mas eu fazer falei isso? pra Joyce, assim, é que nem na época de escola, né? Que tem, tipo assim, existe a decoreba e existe o que você entendeu sobre o assunto, né? Sim. Eu aprendi muito isso, assim, né? Eu preciso explicar Falar com as minhas próprias palavras, né? E aí é o que eu faço, assim. E claro, né? Tudo é ensinável, tudo é praticável, né? Tudo você consegue aprender através da prática, né? Então, como eu estou fazendo isso já, não vou dizer 3 anos, porque eu não faço com tanta frequência há 3 anos, né? 1 ano e meio, quem sabe 2 anos, assim que eu já... eu diria que é mais frequente, assim. Que a gente realmente, né, aumentou bastante o fluxo, né, de informações, de marcas, né, e tudo mais, assim. Porque é isso, nós falamos em nome de vários clientes. Então, do negócio Blumencast, a gente sabe de olho fechado. Mas a gente conhece outras empresas, tem outros parceiros que a gente precisa dominar para passar uma informação de valor. Sim. Eu não vou fechar um contrato e não vou saber do que eu estou falando, né? Tem que falar com propriedade, principalmente também para saber se faz sentido a gente falar sobre eles, se faz sentido para a gente, se não fere nenhum dos nossos valores. E aí também para que dê um resultado para ele, para que a gente possa ser realmente o que a gente se propõe a ser, né? Então, a gente tem que saber tudo isso, e são várias empresas de vários segmentos, e nisso... Mas esse negócio do roteiro, eu acho que é interessante vocês terem, assim, essa pauta, até porque tem o tempo, né? A gente tem mais ou menos 1 hora, né? A gente deixa o tempo, digamos, mais livre. Então, assim, se der 3 horas, já teve episódio de 4 horas. Então, assim, imagina se tivesse uma pauta, né? Às vezes o próprio entrevistado ia, não, mas acabou a pauta aqui, eu não vou falar. Mas como fica livre, ele vai falando e eu vou dando, né? Vou deixando. Dando corda. E ao mesmo tempo, eu sei que é um norte... mas o formato podcast, ele te permite isso, né? Porque não existe, por exemplo, uma entrevista na TV, nos meios tradicionais, que você tem aí 1 hora para falar, né? Então, só o podcast permite isso. Então, isso que é muito legal. O convidado consegue falar com calma, né? Explicar certinho, né? Contextualizar as coisas. Então, isso é bem legal, né? Acaba virando realmente uma conversa, né? Porque isso é uma coisa que eu sempre prezo, né? Lá no Blumencast. Isso aqui é uma conversa, né? Isso aqui não é uma entrevista, apesar de que eu tô te perguntando, tu tá me respondendo, mas nada impede de que tu me pergunte e eu te responda, né? E aí vira realmente uma troca de ideias, de opiniões, de visões, né? De exatamente. vida. Exato. É isso mesmo, isso que a gente sempre fala também. Mas voltando para vocês, tem uma dúvida que eu tenho com todo mundo que tem essa mesma situação, que vocês estão trabalhando juntos o tempo todo, né? Então, não só vivendo juntos, mas tratando todas as coisas da empresa e tal. Como que é isso? Como que vocês conseguem, né, fazer a gestão disso e não levar, talvez, para o pessoal aquilo que é profissional, enfim? Vai, Joyce. É bem essa... Está na sua fala a resposta, na verdade. A gente tem muito certo de que o que é profissional e aquilo ali não pode abalar nosso relacionamento. Então, se a gente está conversando e discutindo sobre o Blumencast, sobre a empresa, a gente está discutindo sobre isso. Finalizou aquela conversa, eu não vou ficar chateada porque ele me deu um feedback que eu posso ter achado... Ou um feedback. Eu não vou ficar chateada com isso, porque eu sei que não é pessoal, não é
para o nosso relacionamento, né? Assim como ele também não fica quando eu falo alguma coisa. E aí a gente tenta também trabalhar muito ouvir, porque às vezes é muito comum as pessoas falarem, uma pessoa falar e a outra já está pensando no que ela vai falar, em vez a resposta, de... né? Exato, em vez de ficar ouvindo aquilo. Então, quando a gente está conversando, que surge alguma coisa que as opiniões são diferentes, eu tento refletir, analisar, entender se realmente a minha opinião que é diferente faz sentido, tem embasamento. Se tiver, eu vou conversar com ele, a gente vai alinhar. E ele é a mesma coisa. Vai pensar, vai refletir. Se tiver alguma coisa que... Não, realmente tem que ser assim, ele vai conversar, a gente vai achar um caminho. E assim tem funcionado. Assim, não que às vezes não dê uns estresse. Uns estresse, mas assim, a gente tem conseguido trabalhar bem dessa forma, assim, porque... Mas eu vejo também muito a importância do exemplo, né? Porque a Joyce, assim, não que eu não fosse, mas ela é mais assim de interiorizar, refletir, aí fazer uma devolutiva com mais paciência. Como eu sou rolo compressor, então eu sou um pouco mais... Na hora. Impulsivo, exatamente. Eu preciso resolver na hora e por que tu tais assim, aquele negócio, né? Mas o exemplo dela, eu fui percebendo que ela... E aí aquilo ali, de certa forma, como é que é assim, me quebrava, sabe? Porque eu queria naquele ímpeto e tal, resolver, e ela não... E aí eu vou fazer assim também. Então, é muito importante a questão do exemplo, né? Porque, como esposa, ela poderia o tempo todo ficar... Ai, por que tu não faz assim? Por que tu não faz... Cara, talvez não ia entrar. Mas como eu vi ela do jeito que ela procede, aí eu comecei a me espelhar nela, sabe? Então, a gente tem muita dessa troca, né? Tô me identificando muito com a Joyce. Eu sou exatamente assim também. Eu não gosto de falar na hora, resolver, porque aí você vai falar um monte de besteira que depois você vai se arrepender, né? Vai usar as palavras erradas, então eu prefiro pensar, né? Sim. Digerir aquela informação, escolher as palavras certas pra não magoar outra pessoa, né? Já tens mais uma fã do teu fã-clube aí, do Team Joyce. A gente tem o Team Joyce lá. Pronto. Olha, já vou assumir aí o Team Joyce. E vocês conseguem ter momento de casal ou vocês estão sempre trabalhando? Não, a gente teve um ano muito intenso no ano passado, mas a gente consegue. Até teve uma pergunta ontem, recente, né? Ontem, porque a gente foi fazer para Cascaneia, né, um conteúdo sobre a hospedagem no Ecoar, no resort deles. E alguém perguntou, vocês conseguem se divertir ou aproveitar enquanto estão gravando? Sim, a gente consegue, porque hoje a gente já tem muita experiência do que a gente vai captar, do que a gente vai mostrar da nossa experiência. Aquilo ali é um recorte do nosso dia. E aí a gente, nos outros momentos, aproveita, se diverte. A gente não fica lá, 24 horas gravando, né? Então, hoje a gente já tem esse know-how, né? Do que essa cena aqui a gente vai fazer assim. E aí a gente vai já montando o vídeo na nossa cabeça para depois, na edição, né? Plasmar aquilo ali, né? E em muitos dias, mesmo que corridos, chega um momento que, então deu de trabalho, vamos sentar aqui, vamos ver um filme, ver uma série, vamos aproveitar nós dois e os nossos gatos. 5, né? Os nossos 5 gatos, vamos aproveitar aqui, que também faz parte, né? A gente também precisa disso. E a gente consegue fazer, sim, essa divisão. Vocês já vão assim pro cliente meio que com a ideia do vídeo? Já fizeram um briefing antes, sabem que ele quer e vão gravar mais ou menos um roteiro que vocês já planejaram? Ou na hora vocês já conseguem ter essa coisa de improviso? Tem os dois, né? Tem os dois. Às vezes a gente pensa tudo e chega na hora muda tudo. Depende dessa conversa. A gente gosta de conversar, de entender. Que é o lado da Joyce, né? Ela que vai buscar todo esse briefing e tal, e ela vai colocar lá já uma informação um pouco mais digerida para mim, que eu sou, no caso, criativo, e aí eu vou criar o roteiro, né? Isso. Mas às vezes a gente cria antes de fazer a captação, às vezes a gente vai sem criar roteiro para ver tudo que tem no cliente, para daí, a partir daí, a gente fazer essa criação. Principalmente quando é review, né, de lugar gastronômico, alguma loja e tal, daí a gente deixa sem roteiro, apesar de que a gente já tem uma ideia, porque de tantas vezes que a gente já fez, a gente já criou um escopo principal, né? Aí a gente vai assim vamos ver o que vai acontecer, né? Daí a gente, a fachada é legal, isso aqui é legal de falar e tal. Aí a gente vai mostrando a nossa experiência porque fica mais espontâneo daí, né? Fica mais verdadeiro, né? Mais vida real. Sempre que a gente chega no lugar, a gente também já conhece os nossos seguidores, a interação deles, a gente acaba sabendo o que é legal daquilo tudo mostrar para eles. Geralmente as pessoas querem mostrar muito, né? E às vezes muita informação acaba ficando um vídeo chato, alguma coisa. Então, a gente sempre já tem aí a experiência do que é melhor, do que está mais
legal de mostrar, e a gente faz a captação nesse sentido e depois, em cima disso, cria os roteiros. Ele cria, né? Eu não sou. Essa parte não é minha. Cada um no Você seu manda o quadrado. boleto e o contrato. Exatamente. Ela é minha empresária. E manda ele gravar. Isso. Passa os prazos, trabalhe. Liga essa tela aí. E o que de mais legal, assim, o podcast já proporcionou pra vocês até agora? Nossa, eu acho que conhecer tantas pessoas, assim, diferentes, com histórias de vidas tão diferentes. Teve pessoas que a gente riu, assim, até doer a barriga. Teve pessoas que a gente chorou muito, né? Então... A gente também, né? Não, teve... Eu acho que principalmente isso, assim, das pessoas que vão lá e se abrem e contam suas histórias, as pessoas às vezes começam a falar e, nossa, eu não lembrava disso da minha vida. E lembram ali na mesa, assim, sabe? É muito legal. Tem bastante coisa, por exemplo, a gente sempre cita esse exemplo, assim, né, do seu Schmidt, que tem a sorveteria Schmidt, que infelizmente, né, faleceu, e a gente teve a oportunidade de gravar um episódio com ele, foi praticamente 6 meses, ou um pouco menos antes. 4 meses, eu acho, antes dele falecer. Então, a família ficou muito grata, né? E ele foi um caso que a gente terminou de gravar e a filha que estava junto, né, disse, olha, eu não sabia das histórias que o pai contou aqui. Então, teve coisa Que ali legal. que ficou registrada, né, pra sempre, que nem a família sabia. E tem muito seguidor nosso que tá meio que fazendo esse podcast com seus familiares, assim, sabe? Tá gravando, tá conversando com o avô, com a avó, com o bisavô, bisavó, e tá marcando, porque foi uma ideia que tiveram, assim, sabe? Não, se o André faz lá com esse pessoal, né, até mais antigo e tal, que ninguém fica pra semente, né? Então é importante a gente eternizar essa memória. Vou fazer então aqui com a minha família, aqui em casa, porque pelo menos eu tenho esse documento, né? Já que hoje a câmera, né, ela tá mais democratizada, né? Tá dentro de um celular, tá muito mais fácil, né? A gente guardar isso, então as pessoas estão fazendo. Então acho que eternizar, a gente eternizou muitas pessoas, assim, a gente diz que a gente é um arquivo histórico digital da cidade de Blumenau. Então, é isso, assim, são pessoas que contam a sua história, a sua biografia do início, né, até aquele momento, né, por tudo que passaram. Então, a gente também passa a entender. Isso é uma coisa também que mudou muito a minha forma de ver o mundo. Antes eu acho que eu julgava um pouco mais, hoje eu julgo menos, porque eu entendo que cada um tem uma criação, cada um tem uma cultura, veio de algum lugar, tem os seus traumas, as suas fobias, os seus medos. Então, hoje eu julgo muito menos, assim, sabe? Isso, para mim, me marcou bastante. Eu entendo por que aquela pessoa levanta aquela bandeira, a outra levanta outra. Então, eu acho que eu me melhorei muito como ser humano, assim, só conversando com outras pessoas e me dando a oportunidade de conhecer o ponto de vista, a visão de cada uma delas, né? Mas também, acho que a gente mexe com a economia da cidade. Isso é uma coisa que eu acho fantástico, assim, porque foram vários... parceiros nossos que falaram assim, gente, meu restaurante encheu depois que vocês falaram, né? A minha loja. Alguns que falam, o meu restaurante aqui, ele é o antes do Blumencast e depois do Blumencast. Isso não tem palavras, assim, sabe? Pra gente descrever a gratidão que a gente sente, sabe? De mexer, sabe? Da pessoa saber. Tem gente, né? Tem empresas que falam assim, eu tô juntando aqui e tal pra fazer um anúncio com vocês, a divulgação com vocês, porque eu sei que vai, sabe? Nossa. Então, claro, é muita responsabilidade também. A gente sempre faz questão, né, de dizer que a gente não é a salvação de nada, né? A gente sim tem uma grande audiência, uma audiência engajada, mas a gente não, né? Tu tem que ter todo um trabalho de marca, de marketing e depois de uma continuidade, né? Não é só um tiro só, né? Mas assim, são inúmeros relatos que a gente tem, né, de empresas assim que, eu tive que fechar, os motoboys tiveram que trabalhar dentro como garçons porque não deu conta, não tinha de atender. Exatamente fila e tal, então são várias frentes assim, né, que a gente trabalha, né, nessa parte histórica. Eu já fui influenciada por vocês também, na loja de roupas que tem lá no Baden Furt. Eles têm outlet. Mega Bazar lá. Já fui, passei o cupom de vocês. Uma coisa que eu acho legal também de vocês é que vocês apresentam em dupla. A gente iniciou apresentando em dupla também, né? Eu tinha um parceiro de bancada, mas ele, por motivos pessoais, precisou, né, sair do projeto. E aí eu tive que assumir, porque daí a Joyce na operação, né? É ruim ela operar e ainda participar. Ela participa do papo, mas só com o microfone. Por isso que ela tem um apelido carinhoso de voz da consciência, né? Sim. Então, porque ela tá lá operando.
Mas é complicado. E eu acho legal que daí dá tempo. Eu lembro disso, né? Quando eu tinha o meu parceiro, assim, que enquanto ele falava, eu, já vou pensar numa próxima pergunta e tal. Então, um complementa, o outro nunca fica aquele buraco, digamos assim, né? Eu tive que meio que aprender na raça a não ter esse buraco. E, ao mesmo tempo, também, se houver, eu me permitir ter, né? Porque eu acho que isso é muito importante, assim, tu não querer que seja tudo muito perfeitinho, tu não dar respiro, assim... Então, eu fui aprendendo, assim, porque eu também me cobro bastante, assim, então foi com o tempo. Agora foi com o André que eu me identifiquei aqui, porque eu falo isso pra Carol desde o início, assim, pra mim é muito difícil o me permitir errar, me permitir, né, ser humana, assim, né, eu comentei com vocês antes no off da minha dificuldade com as câmeras, né, então me deixa muito tímida. Me deixava, hoje em dia eu já me solto melhor. Mas eu queria abertura, principalmente. A gente chega aqui e aquela coisa, lê ali o que tem que falar, mas vai, fala, improvisa mesmo, né? Do jeito que as coisas saem. E eu saía sempre com o sentimento de, foi péssimo, vamos fazer essa abertura de novo. E não fazia, porque pra trabalhar isso em mim, assim, de não, tem que deixar do jeito que foi, né? E a próxima vez eu faço melhor. Porque se dependesse de mim, todas as vezes eu gravaria de novo. Mas se tu for ver depois, não ficou péssimo, né? Depois que tu vê que tá postando, não ficou péssimo, era só porque a sensação do momento. Tu sente mais, né? Querer fazer perfeito, assim, né? Só que isso tu acaba tirando muito tempo também de vida, né? Então, assim, cara, não, deixa, o feito é melhor que o perfeito e vamos pra frente, né? É isso. E de perguntar pra vocês colocam bastante coisa da vida pessoal de vocês, postam bastante da vida. Agora tem a tour do apartamento, né? Que vocês estão se mudando, deixaram a casa de vocês. Eu achei até bem legal que vocês fizeram um videozinho. Não sei se vocês postaram no feed ou se eu vi no Stories, que eu vejo tanto lá que eu tô perdida. Comentando que muita gente perguntou assim, nossa, mas a casa de vocês estava lá, tão legal, tudo pronto, vocês reformaram e agora vocês mudaram, vão começar tudo de novo e vocês, né, estão compartilhando ali. Como que é para vocês receber esses comentários? Vocês estão vivendo, as pessoas estão comentando a vida de vocês, assim, a gente e se questionando. Sente no Big Brother, assim. Questionando, tipo, nossa, mas vocês vão vender a casa e é isso mesmo? Como que é para vocês lidar com as redes sociais e a exposição? Eu acho tranquilo. A gente não recebe, apesar de ter muita gente perguntando e questionando, eu percebo que não é de uma forma agressiva. Ou inconveniente. Não tem hater ainda? Tem. Já teve, né? Atualmente não, né? Volta e meia surge. Mas eu acho que pro tamanho da página a gente teve muito pouco. São pessoas que vêm assim do nada, assim, dá pra contar nos dedos, assim. E muitas vezes os nossos conteúdos explodem e essas pessoas que criticam, elas não nos seguem, elas não nos conhecem. Hater que nos segue, que acompanha e que de repente vira hater ou inicia já hater, não, é muito difícil realmente de ter. Mas essas pessoas que comentam dessa forma, a gente entende que são curiosidades. Então a gente responde, leva de forma leve e responde o que a gente responderia para um amigo mesmo. A gente, inclusive, teve amigos que perguntaram isso, mas vocês acabaram de reformar, vocês já eles ficam meio que com dó, assim, né? Tipo, mas vocês vão enfrentar outra reforma, vocês, né, tipo, sofreram bastante, né, com a reforma e morando... Esquece o sofrimento em um ano. De novo. E uma coisa também que eu acho que é importante e afasta hater, assim, é muito posicionamento. Isso também foi uma conversa muito que a Joyce sempre foi, digamos, de não ir pro embate. E eu sempre fui de ir pro embate, né? Aí eu sempre me posicionei. E aí ela foi percebendo que, de certa forma, ia limpando a rede, esses posicionamentos. Claro que se o cara insiste demais, que muitas vezes ele quer só atenção, mas ele quer ser notado, né? E aí a gente, obviamente, bloqueia, mas a gente tem bem poucos, assim, né, bloqueados. E eu acho que é muito devido ao posicionamento que a gente sempre tratou com respeito. As pessoas que conhecem a gente já entendem, né? Por isso que a gente divide muito, a gente compartilha muito, né? A gente posta a Joyce chorando, as pessoas se identificam, gera conexão. Sim. Então, as pessoas, elas pensam 3, 4, 5, 20 vezes na hora de de dar uma opinião, né? Ou aquele famoso comentário passivo-agressivo, né? Que é muito ruim, assim. Mas se precisar a gente também dá nos dedos para a pessoa entender que ali ela foi demais, né? Algumas coisas a gente acaba ignorando, mesmo que a melhor forma às vezes é ignorar. Então a gente, digamos, usa de vários artifícios, assim, de várias artimanhas, né? Para a gente ter uma rede social sociável, né? E não uma rede antissocial, assim, né? Bem isso.
Vocês não sentem nenhum peso, assim, muito peso, assim, da exposição em si? Não, acho que a gente consegue equilibrar muito bem. Não é um peso... isso daria mais um podcast, assim. Mas às vezes a gente vê que tem pessoas que precisam ficar, né? Um detox da internet, né? Pra gente não é pesado, assim. Por exemplo, a gente queria ter tido férias do dia 15 de dezembro ao dia 15 de janeiro. E a gente a gente fez a mudança e a gente fez toda a cobertura dessa mudança, mas não foi pesado pra gente, sabe? Porque a gente já está acostumado a fazer, né, no nosso, digamos, no nosso limite, a gente é muito natural pra gente. É diferente que às vezes tem algumas, digamos, influenciadoras nacionais e tal. Gente, né, desculpa, eu estive off por X dias e tal, porque eu pensava, mas talvez é porque aquilo ali, da forma que ela tá trazendo, esteja pesado para ela. E por isso que ela precise desse descanso. Como pra gente não é um peso, já é... Tipo assim, a gente não é um personagem, então a gente não precisa colocar máscara e essa máscara pesa, sabe? A gente só liga realmente, né, fala as nossas besteiras e compartilha, né? Então fica muito mais leve pra gente. Então é natural, né? natural, é tranquilo, a gente já aprendeu a não ter tanta vergonha, né? Se errar, errou, e aí isso é o que aproxima mesmo. Se tudo fosse muito perfeitinho, a gente estaria muito distanciado do nosso público, né? E é isso, né? É isso. Infelizmente, a gente precisa caminhar pro fim aqui da nossa conversa, né? Eu tô adorando. A gente pode fazer outro, tá? Opa, o André falou, só se dá nós. mais um podcast, Sim. podemos fazer o próximo. E a gente tem uma pergunta que a gente costuma fazer pros nossos convidados aí no fim, sempre, né? Inclusive, você é o segundo homem que vem aqui, tá? Foram pouquíssimos homens. Aqui, grupo seleto. Isso, é um grupo bem seleto. E a nossa pergunta é, se você soubesse que todas as mulheres do mundo, ou no caso agora, todas as pessoas do mundo estão ouvindo vocês, né? O que vocês diriam? Eu posso falar já? Pode. Eu gosto de dizer sempre uma coisa, assim, esteja preparado. É verdade, ele sempre fala isso. Eu sempre falo isso, porque as oportunidades elas vão aparecer para quem está preparado. Não adianta você, quando aquela oportunidade acontecer, eu vou trabalhar aqui, vou me esmerar e tudo mais. Não, a oportunidade só vai aparecer para ti se tu já estiver preparado. Vocês só convidaram o Blumencast porque a gente, de certa forma, criou uma relevância na cidade. A prefeitura só chama a gente porque a gente criou uma relevância na cidade. A gente não ficou assim, não. Quando a gente for chamado pela prefeitura, a gente vai fazer um trabalho bacana. Não, a gente primeiro fez o nosso e a gente foi reconhecido por isso. Então, por isso que eu sempre digo, esteja preparado. Poxa, se tu quer ter um podcast, tenha o melhor podcast, aquilo que o Cortella fala, nas condições que você, enquanto você não pode fazer melhor, né? E isso em tudo, sabe? Na família, na sua atividade física, na sua alimentação. Esteja sempre preparado. Não adianta, meu Deus, me deu um infarto aqui. Poxa, mas você estava se preparando para ter uma vida saudável ou você estava se preparando para ter um infarto, né? Então, tudo é ação e reação. Então, eu gosto muito disso, assim, porque as pessoas reclamam muito, eu não tive oportunidade. Mas a gente tem que fazer a nossa própria oportunidade. A gente não é herdeiro, a gente não nasceu em berço esplêndido e a gente está conseguindo, de certa forma, vencer na vida fazendo o que a gente gosta, né? Então, eu acho que se as pessoas, né, de todo mundo aí pudessem me ouvir, eu queria que elas estivessem preparadas, elas seriam muito mais felizes. E confiar também, né? Além de estar preparado, confiar, porque não vai ser uma linha reta, né? Em qualquer coisa que a pessoa decida fazer na vida, não vai ser infelizmente, não é uma linha reta, né? Então, vai ter dias melhores, dias piores, e a gente tem que estar sempre confiando no caminho, na intuição, orando, né? Agradecendo também pelas conquistas que vão chegando, porque acho que é só assim que as coisas realmente fluem e evoluem. Sim, concordo. Amém. E até um último complemento. Até quando a gente trouxe a Sacha Bauer, né? Ela comentou sobre isso, de que a gente fala muito sobre as conquistas, as vitórias, momentos bons, né? Tanto que a gente passou essa 1 hora aqui falando de coisas legais, de oportunidades bacanas que aconteceram para vocês. Mas nesses 3 anos que vocês estão com o podcast, o quanto de coisa horrível que aconteceu, né? Sim. Projeto que vocês colocaram energia difícil, e né? não deu certo, problema com o patrocinador, perrengue na vida pessoal. O quanto de coisa difícil aconteceu nesses 3 anos também, Acontece. Algumas a gente mostra, né? É verdade. A gente mostra que é real. Inclusive, rapidinho, assim, tem um vídeo que bombou muito da Joyce, que é quando ela é demitida. Eu tive a coragem de gravar ela depois da demissão. Isso é muito difícil, porque ela estava sofrendo, ela estava num momento de dor. Mas eu falei, o que você tem a dizer pra Joyce do futuro?
E aí ela diz, né, continue e tal, vai dar certo e tal. De acreditar, de confiar, De acreditar, né? confie e tal. E eu postei exatamente, né, Um ano depois como é que a gente data. tava, sabe? E a gente já tava legal. vivenciando esse sonho de crescimento e tudo mais. E eu acho que esse é o vídeo que a gente mais ouve que inspira as pessoas, assim. Eu vi o teu vídeo. Já teve uma pessoa que disse, eu tava 2 horas da manhã chorando na minha cama, eu vi o teu vídeo, eu me tranquilizei e comecei a pensar o que eu posso fazer para sair de onde eu estou, né? Para ter uma vida nova. Então, é um vídeo que ele foi um momento difícil para mim, extremamente necessário, né? Mas difícil. E hoje a gente sabe que ele inspira as pessoas também, né? E a gente faz sempre essa questão, sabe? De olhar, mesmo que seja algo ruim pra gente naquele momento, de gravar, de materializar aquilo, porque aquilo ali vai servir de inspiração depois, sabe? De uma lição e tudo mais. Então, a gente gosta bastante, né? De dividir isso. Acho que por isso que a gente acaba se conectando com tanta gente bacana também. Incrível. Legal. E caso alguém que está assistindo a gente ainda não conhece o Blumencast, acho difícil, né? Mas vamos divulgar, então, as redes sociais aí de vocês, canal. Sigam, gente, @Blumencast, YouTube, Instagram, tem no TikTok também. Né? Tudo que é de melhor em Blumenau vai estar lá. Review gastronômico, tem curiosidades da cidade de Blumenau. No podcast a gente fala com pessoas que fizeram e fazem a diferença aqui na história da cidade. E o que mais? Eu acho que é isso aí, falasse tudo, ela tá bem, né? Ela tá muito ela bem. tá assim, ó, se Vocês superou. falaram que ela é tímida. Que ela não Eu tô gosta de procurando até gravar. agora, a Joyce tímida. Eu não entendi. Sensacional. Ela falou metade do podcast? Como assim? Gente, mas eu sou tímida, acreditem. Não, mandou muito bem. Mas muito obrigada, gente. A gente está muito feliz de ter recebido vocês. A gente fica muito grato, né? A gente sabe como a vida é corrida e que o tempo é escasso e vocês estão cheios dos patrocinadores de vocês e uma obra para administrar e mais 5 gatos. Então a gente fica muito, muito feliz pela participação de vocês. Imagina, a gente que agradece a oportunidade. Eu tô começando a gostar de estar na frente das câmeras também, né? Agradeço muito a oportunidade de estar aqui. E a gente, assim, deseja, né, a Amiga Terapia podcast, muito sucesso, muitos episódios fascinantes aí, né? Porque é uma descoberta semanal, né? Que a gente olha para o outro, mas a gente olha para dentro de si, a gente se descobre uma pessoa também diferente. Isso é uma verdadeira terapia, né? Então, desejar muito sucesso para vocês e contem também com o Blumencast no que a gente puder. Eu sempre falo que a cena do podcast ela tem que crescer cada vez mais. As pessoas às vezes perguntam, né? Mas mais um podcast não é concorrência? Não, isso vai agregar, isso vai elevar, né, o patamar aqui dessa nova plataforma que ela precisa vir e se consolidar. Ela veio para ficar, ela não pode ser uma modinha. Então, a gente fica muito feliz quando a gente tem pessoas como vocês aí que estão dispostas, que também, né, tem o trabalho e ainda tem mais uma jornada gravando aqui, fazendo toda a gestão de agenda também, toda a rede social que vocês têm também ali. Então, né, o que a gente puder ajudar aí, contem com a gente também. Muito obrigada. Estou muito grata de receber vocês. E a gente vai encerrando aqui, mas semana que vem estamos aí de novo com mais algum convidado. Siga a gente também nas redes sociais, né, Carol? Exatamente. A gente é Amiga Terapia Podcast no Instagram, no YouTube. Então, estamos esperando vocês. E até a próxima. Até!